10 anos atrás, quando eu ia me casar, eu planejei a reforma do nosso banheiro. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês quais são os 5 erros que mais me incomodam depois desse tempo todo. E antes de eu começar a mostrar para vocês quais são esses 5 erros, vale ressaltar que na época eu não era arquiteta. Eu me formei em arquitetura em 2019 e me casei em 2014. E eu falei que a gente fez uma reforma porque a gente não construiu a nossa casa do zero. Então essa casa aqui ela já era pronta e nós reformamos ela quando a gente se casou. E o primeiro erro, gente, depois de eu ter tido tanto a experiência como dona de casa e experiência hoje como arquiteta, para mim o pior de todos os erros foi ter colocado um porcelanato polido no chão do meu banheiro. E isso por vários motivos, né? Não somente aqui nessa área de pia e vaso, mas dentro do box eu também coloquei o porcelanato polido. E a gente sabe que ele não é indicado, né? Principalmente na área de dentro do box, porque ele é um piso muito escorregadio. Então hoje nós temos filho, eu tenho um menino de 3 anos e hoje eu tenho bastante medo de deixar ele dentro do box brincando sozinho, né? A gente sempre coloca um tapetinho no chão para ele poder tomar banho. Exatamente por isso, porque a gente não tem essa segurança. A gente sabe que a hora que tem espuma no chão fica extremamente perigoso. Então esse é o meu principal arrependimento, ter colocado esse porcelanato polido no chão. Ele é um piso, né, que para 10 anos ele não é arranhado, né? Ele é um piso, ele tá intacto. Somente na área do box que ele tá bem manchado naquela região ali do ralo. Então ele manchou bastante ali dentro do box, né? Mas aqui na parte de fora é realmente pela segurança que a gente não aconselha. E o nosso segundo erro foi na escolha desse azulejo aqui, que está em quase todas as paredes aqui do nosso banheiro. Na época que nós escolhemos, a gente queria branquinho, mas a gente não se atentou a um detalhe, que nós escolhemos esse azulejo aqui, ele é classe A, é um piso, na época nós queríamos um piso com uma marca boa, mas a gente esqueceu de um detalhe. Nós escolhemos ele com a borda aqui arredondada, né? Do tipo bold, quando a bordinha ali tem um arredondamento, mas esse tipo de piso a gente tem que deixar a parte ali do rejunte um pouco mais espaçada. Então esse meu rejunte aqui, ele tem 6 milímetros, né? E um banheiro todo branco, rejunte branco, a gente sabe que é difícil de manter essa limpeza, né? Então esse é um detalhe que faz bastante diferença quando a gente vai colocar, principalmente no banheiro inteiro. Se eu tivesse escolhido um piso retificado, a espessura desse rejunte poderia ser de 2 milímetros, bem discretinho, né? A gente não teria tão marcado, né, essa parte aqui do rejunte e também muito mais fácil para nossa limpeza do dia a dia. Então aqui nós temos, né, essa parede inteira. Aqui a gente só tem um detalhe aqui atrás do vaso, né? Mas todo o banheiro a gente tem esse mesmo azulejo. Gente, e um erro assim de principiante, né? Primeira casa, recém-casados. Vocês viram aqui uma visão aqui geral do nosso banheiro. Para mim, né, o meu terceiro erro foi ter feito esse banheiro todo branco. Hoje isso me incomoda muito, muito mesmo. Mas eu tenho uma defesa, né, por uma experiência de que quando eu morava com meus pais, o banheiro da nossa casa ainda existe, né? Meus pais moram na mesma casa em que eu cresci e o nosso banheiro lá, ele era bem menor do que esse que eu tenho hoje e o revestimento dele, como também é um banheiro mais antigo, é aqueles banheiros que tem aquela faixinha assim, né, que contorna o banheiro, uma faixinha branca, e o revestimento do banheiro em todas as paredes é um tom de marrom. É um piso estampadinho, mas ele é marrom. Então, o banheiro, além de ser pequeno, ele ainda tem um revestimento escuro. E isso me incomodava muito, eu não gostava daquele banheiro escuro e aquela sensação de apertado. Então, quando eu casei, a primeira coisa que eu disse foi: não, o nosso banheiro vai ser todo branco. E por isso eu fiz essas escolhas, né? Mesmo aqui atrás do nosso vaso tem esse detalhe aqui que eu vou mostrar, né? A gente escolheu um piso diferente para fazer essa faixa aqui atrás do vaso, né? Que também há 10 anos atrás também era uma tendência, né? Hoje a gente faz uma paginação de pisos, a gente tem muitas opções e formas de fazer, né? Quando a gente trabalha com mais de um revestimento. Mas na época a gente quis uma faixinha diferente atrás do vaso,
mas eu quis branco também exatamente por isso, né? Eu não queria que ficasse um banheiro escuro, né? Mas também não quis botar nenhum detalhezinho de cor, né? Olha só, gente, então a gente escolheu esse piso aqui, que ele tem né, como se fosse um pisinho em 3D, né? Ele tem esse detalhezinho aqui. Eu gosto dele. Hoje a gente ainda encontra alguns pisos com esse trabalhado, né? Mas foi na cor branca, né? Que eu queria o banheiro todo branco. Então eu coloquei a marcenaria no branco, ó, a nossa marcenaria, né, não sei se vai dar de ver, ó, ela é um amadeirado, né, ela tem uns veiozinhos, ó, né, eu não quis um branco liso, eu escolhi um branco aqui com veiozinho, mas totalmente branco, né, a pedra também, depois eu vou falar dela, mas tudo ficou no branco. O meu banheiro hoje ser todo branco, isso me incomoda bastante. Não lembro se na época já existia o Pinterest, porque hoje a gente tem muitas formas de ter, né, de pesquisar referência. E na época eu só não queria o banheiro escuro, esse era o único requisito para mim. E o quarto erro aqui que incomoda também no nosso banheiro, que na verdade não foi um erro nosso, não foi um erro da nossa escolha, e sim um erro de execução da marcenaria, né? Os banheiros, eles são um ambiente úmido. A região que eu moro hoje também é uma região úmida. Então, quando a gente instala um espelho no banheiro, a gente precisa que ele esteja colado em cima de um painel de MDF de ponta a ponta, né? E aqui o meu espelho hoje, eu vou mostrar para vocês aqui de pertinho, ele tá descascando, né? Ele oxidou as bordinhas dele que não tem MDF por trás. Então, se ele tivesse instalado o MDF rente com o espelho, a gente não teria esse problema hoje. O nosso espelho, ele estaria intacto. Ó, vou mostrar aqui de pertinho para vocês, ó. Tá vendo que toda essa bordinha aqui, ó, contornando o espelho, ó, toda ela tem mais ou menos 1 centímetro aqui, ó, essa bordinha, mais ou menos 1 centímetro que ela não tá colada no MDF. O que seria o correto, né? Ao invés de eles terem deixado esse MDF inteiro na parte de trás, eles teriam que ter deixado o nosso espelho colado todinho aqui no MDF, contornando do mesmo tamanho, e esse recuo que eles fizeram aqui para a fita de LED deveria ter ficado lá na parte de trás. Então esse recuo a gente especifica sempre no fundo, né? Quando a gente tem um painel mais fininho. Ó, eu vou acender para vocês, de dia fica bem clarinho, ó. Mas tá vendo que lá em cima e embaixo só a gente tem iluminação. Nas laterais eu não coloquei porque o lado de lá fica colado aqui na parede, né? Então não valia a pena. Coloquei só em cima e embaixo e por isso eles fizeram dessa forma, né? Esse recuo, porque lá em cima ele precisava embutir a fita de LED. Mas dessa forma oxidou toda essa borda que não tem proteção do MDF. E por último, gente, o nosso quinto erro das nossas escolhas foi não ter melhorado a iluminação do nosso banheiro. Isso é uma observação que eu faço em vários vídeos, né? Sempre em relação à iluminação, é muito importante. Então, eu tenho um banheiro enorme, com um único ponto de iluminação, tá vendo como dá bastante sombra no meu rosto quando eu me afasto do celular. Então a gente tem um único ponto aqui centralizado. Eu tenho um plafond aqui de sobrepor, porque a gente não rebaixou de gesso, então é de sobrepor 30 centímetros. E é a única iluminação que a gente tem. Essa fita de LED aqui à noite, ela dá uma diferençazinha, mas durante o dia ela não auxilia em muita coisa, né? Então na época a gente poderia ter botado de repente 2 pontos, um dentro do box, que na hora do banho ajudaria bastante a iluminação para não ter sombra lá dentro, e um outro aqui na parte de fora. E para quem está perguntando, né, quem está se perguntando como é que eu faria essa distribuição de pontos se eu não tenho rebaixo de gesso, né? A gente poderia ter usado a eletrofita, né, para quem não sabe. É uma fita que ela tem uma espessura bem fininha, então desse ponto principal aqui que eu tenho, eu poderia ter levado outro para dentro do box. A gente teria que massar por onde passou a eletrofita, lixar e pintar. E eu teria ali uma iluminação mais distribuída. E agora, gente, que eu já falei os 5 erros, né, que mais me incomodam aqui nesse banheiro hoje, eu vou comentar com vocês só alguns detalhes
que durante a nossa reforma a gente poderia ter feito. A gente não fez porque a gente queria economizar na época, né? E também detalhes que a gente não se atentou. Talvez naquela época a gente nem pensou em todos esses detalhes. Então vou só mostrar para vocês alguns itens que, quem sabe, se vocês estão aí durante uma reforma, pode ajudar vocês também. E um dos detalhes, gente, é esse espaçamento que a gente deixou aqui, ó, entre o box e o vaso. Olha esse espaço que enorme. O nosso box, ele é enorme também, então a gente não precisaria aumentar o espaço do box. A gente poderia ter trazido esse vaso sanitário um pouquinho mais para o lado e ter aumentado o espaço da nossa bancada. Ficaria mais uniforme, né, esse espaçamento, essa divisão aqui dos espaços. Aquele espaço ali sobra muito, né? Então ele não, esteticamente não fica legal. E outro detalhe, gente, que não é proporcional com o tamanho do banheiro é o tamanho dessa janelinha. Olha o tamanho, a largura dessa parede e uma janelinha ali bem pequenininha perdida, né? Então a gente poderia ter aberto aqui de ponta a ponta. A gente teria uma janela bem maior, muito mais ventilação aqui para dentro do nosso banheiro e iluminação natural também. Então, gente, vocês viram que foram erros que a gente foi percebendo com o tempo que a gente poderia ter feito escolhas bem melhores, não é? E erro de principiante mesmo, como eu falei no começo do vídeo, recém-casados, primeira casa, primeira reforma, tudo novidade. Então, para quem está aí fazendo a sua obra, procurando dicas, né? Acredito que algum desses detalhes que eu comentei aqui com vocês pode ajudar vocês de alguma forma para que não aconteça um erro aí também na obra de vocês. E espero muito que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Para quem quiser também me seguir lá no Instagram, eu tô sempre compartilhando o nosso dia a dia, dicas de projeto. Vou deixar meu Instagram aqui para vocês. E para vocês não esquecer de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, que a gente está sempre trazendo conteúdos aqui para vocês.